A paz do Senhor, queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos dar sequência no nosso estudo bíblico que nós fazemos todas as manhãs de domingo. É muito bom nós estudarmos a palavra do Senhor e na aula de hoje nós vamos dar sequência no tema proposto nesse módulo. Lembra que nós estamos vendo sobre paradoxos bíblicos. O tema que nós temos proposto aqui no campo de Taboão da Serra é paradoxos bíblicos. E em cima disso nós temos estudado no decorrer dos domingos. Nós temos visto alguns paradoxos, temos tentado falar, meditar sobre eles e muitos paradoxos ainda estão por vir. Lembrando que a Bíblia é um livro cheio de paradoxos. E então é importante nós tirarmos as nossas dúvidas, esclarecermos alguns textos a fim de que nós venhamos a ser abençoados cada vez mais. E nós só vamos conseguir isso através do estudo da palavra do Senhor. Então, nós vamos continuar nessa manhã, mas antes eu quero agradecer ao pastor Fernando, pastor da Igreja Batista Fonte, que tem nos cedido o material que nós estamos estudando. Nós costumamos fazer o agradecimento todos os domingos, temos procurado fazer isso, porque o pastor, gentilmente, ele cedeu o material que ele elaborou para o pastor Samuel, e em cima do material nós temos estudado nas manhãs de domingo. Fica aqui o nosso agradecimento ao pastor Fernando mais uma vez. E dito isso, nós vamos continuar então sobre o nosso tema nessa manhã, paradoxos bíblicos. E para meditar sobre o tema paradoxos bíblicos nessa manhã, nós vamos ler alguns textos da Bíblia Sagrada. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou você pode apenas ouvir e depois você pode ler, fazer a sua leitura com calma. E você vai ser abençoado com certeza nesse sentido. O texto que eu quero ler com você, ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo a sua vida, ou prejudicando a si mesmo, dependendo da versão. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O que esse versículo nos mostra? Esses versículos nos mostram num primeiro momento. Nós vemos que o entendimento aqui que fala é negar a si mesmo. Negar vem da ideia de desapropriar-se, de se abster. Tomar a sua cruz vem no sentido de levantar as âncoras. E se expor à morte e autorrenunciar. Analisando pela lógica humana e pelo senso comum, esse entendimento não faz sentido, esse entendimento está totalmente fora de moda, né? Negar a si mesmo, se expor, se renunciar, né? Isso não é uma coisa agradável, isso não é algo interessante, porque o normal na sociedade ocidental que nós vivemos é que as pessoas busquem se proteger, que as pessoas busquem se curar, se preservar, fazer-se bem a si mesmo, torná-las completas. Não é isso o entendimento que a maioria das pessoas tem? Então, há uma contradição, se nós analisarmos para o senso comum, há uma contradição nesse texto, nessa forma de abordagem do texto que nós lemos. Quem perde a sua vida por amor de mim, a salvará. Não tem sentido algum. Quem perder a vida, vai salvar a vida. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder? Muitos podem não entender o sentido do texto. E de fato, se você ler esse texto sem revelação do Espírito Santo e sem ler a Bíblia, ou se você ler a Bíblia apenas como um livro comum, você não vai entender nada, porque é preciso ter revelação, é preciso entender o que o texto quer dizer, qual a revelação de Deus no texto que foi escrito. No texto que nós lemos, não há contradição alguma. O entendimento aqui é sobre o reino de Deus. Mas o que significa perder a sua vida por causa de Jesus? Você já pensou sobre isso? O que quer dizer perder a vida por amor a Jesus ou por causa de Jesus? Isso pode acontecer de dois modos. Explicitamente, quando a pessoa ela confessa a fé, e implicitamente, quando ela defende a verdade. Os mártires, pessoas que morreram, que sofreram por amor ao Evangelho, são exemplos máximos de perder a vida por Cristo.
Em 2000 anos de igreja, de evangelho, há uma série imensa de homens e mulheres que deram a sua vida por amor ao evangelho, que não negaram a sua fé, que renunciaram a si mesmo, que sofreram, que padeceram por amor ao evangelho e foram fiéis até perderem a sua vida. E nós vemos que essas pessoas tiveram esse entendimento de perder a vida por amor a Jesus, de se entregar, de renunciar. Nos primeiros séculos nós tivemos muitos mártires nesse sentido. E hoje ainda nós temos pessoas que sofrem ao redor do mundo por amor ao evangelho, por amor a Jesus, pessoas que entenderam o sentido do texto, a compreensão do entendimento da narrativa bíblica e têm vivido isso no seu dia a dia. São levados à morte todos os dias por não negar a Jesus como Senhor e o seu Salvador. Porque, como cristãos, o nosso viver é Cristo. O apóstolo Paulo, ele mencionou bem isso. O viver é Cristo. Morrer é ganho, o viver é Cristo. Primeiro, o nosso viver está em morrer. Porque em Marcos, no capítulo 8, verso 35, nós vamos ver isso. Jesus disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Se queremos viver, nós devemos morrer. Esse é o entendimento bíblico. Esse conselho parece tolo num mundo que constantemente nos aconselha a seguir os nossos corações, os nossos desejos, a aproveitar a nossa vida da melhor maneira possível, de uma maneira intensa. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida, porque o amanhã pode não existir. Você já deve ter ouvido essa frase, pessoas falando nesse sentido, então aproveita o máximo a sua vida. Nós só temos uma vida e nós temos que aproveitar. As pessoas falam diversos textos, diversos tipos de entendimento nesse sentido, que nós devemos aproveitar cada momento como se fosse o último, né? E ser um discípulo de Jesus, contudo, significa totalmente o oposto desse entendimento do senso comum. Significa que nós temos que ter uma vida de entrega ao Senhor Jesus, abraçar a vida de Cristo, a vida que Cristo nos dá. E esse é o único caminho para nós vivermos a fé verdadeira, para nós vivermos o cristianismo na sua essência, a fé de uma forma genuína. Como diz Bonhoeffer, quando Cristo chama um homem, ele o ordena a vir e morrer. Essa morte acontece milhares de vezes antes do céu. E é sempre um ato de fé em Jesus. Então, todos os dias nós estamos renunciando, todos os dias nós estamos morrendo por amor ao Evangelho. É um sacrifício diário que nós fazemos por amor ao Evangelho, por amor ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. Quando eu deixo de fazer algo que vai me dar prazer, mas que eu sei que vai entristecer o Senhor, que vai ser contrário ao entendimento bíblico, ao que a Bíblia me ensina, eu deixo de fazer aquilo que me dá prazer, que me deixaria feliz neste momento, mas eu deixo de fazer isso por amor ao Evangelho. Eu renuncio a mim mesmo por amor ao Evangelho. Isso é negar a si mesmo. Isso é tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Ser um discípulo de Jesus é algo muito amplo, é algo muito intenso, extraordinário nesse sentido. Então, veja que não há contradições quando você entende a proposta do Evangelho. Para o mundo, o Evangelho é uma loucura. Esse entendimento que nós falamos, que Jesus falou, é loucura para o mundo. Não faz sentido isso, né? As pessoas querem o contrário. As pessoas querem viver ao máximo, né, o melhor da sua vida de uma maneira intensa. As pessoas não querem renunciar, as pessoas não querem deixar de fazer aquilo que vão satisfazer a sua carne, os seus desejos, que vão dar prazer a si neste momento. Para o mundo, o Evangelho é loucura nesse sentido. O mundo não entende a sua postura nesse sentido. Mas para aqueles que foram salvos, o Evangelho é poder de Deus. O apóstolo Paulo fala isso. A palavra do Senhor, o Evangelho, é loucura para aqueles que não entendem, mas para nós que entendemos é poder de Deus, porque é algo extraordinário. Para aqueles que são salvos em Deus, é poder de Deus, é algo magnífico. E dito isso, queridos, ficam algumas perguntas para nós refletirmos sobre esse entendimento. Quais são os meus interesses nesse mundo? Qual a relação desses interesses com a obra do Senhor? Qual a relevância que o Senhor concede aos meus interesses? O que me impede de deixar para trás os meus interesses
em favor dos interesses do Senhor. Nota que são perguntas para você meditar, para você refletir e para você responder para si mesmo e ver se você está vivendo essa essência do Evangelho, se você está tomando a sua cruz, seguindo a Jesus, se você está morrendo por amor a Jesus, se você está renunciando a si mesmo por amor a Jesus, por amor à proposta do Evangelho. Fica aí essas indagações, ficam aí essas perguntas retóricas para que você possa meditar e refletir. Esse é mais um paradoxo bíblico que nós vemos olhando para o senso comum, algo contraditório, algo que não tem nada a ver, loucura, não faz sentido algum. Mas analisando a proposta do Evangelho, nós vemos que é algo abençoador, é algo extraordinário, é algo tremendo. Quando nós vivemos dessa forma, nós estamos vivendo o propósito e os planos de Deus nas nossas vidas. E, consequentemente, nós vivemos aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Queridos, lembrando que o tema paradoxo é algo bem complexo, nós vemos que a Bíblia tem inúmeros paradoxos. Talvez nós não vamos conseguir abordar todos os paradoxos. Nós temos mais algumas aulas para concluir o módulo e talvez nós não vamos conseguir falar sobre todos os paradoxos que tem na Bíblia. Nós vamos ter uma aula ainda falando só sobre alguns paradoxos que são comum e presente na mente das pessoas. Nós vamos tentar falar sobre esses paradoxos, mas mesmo assim nós não vamos conseguir exaurir o tema. É um tema muito amplo. E lembrando que se você tiver algum paradoxo, algum tema, alguma passagem na Bíblia que você entende ser contraditória e você quer uma explicação, uma orientação, envie para nós. Nos envie que nós vamos procurar esclarecer, nós vamos procurar estudar, abordar em cima desse tema, a fim de que você e outras pessoas que possam ter a mesma dúvida sejam esclarecidas e abençoadas nesse sentido. E nós vamos ficar por aqui nessa aula e eu aguardo você num próximo encontro, no próximo domingo. Que Deus te abençoe.